Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao COSATcast, seu podcast jurídico. Em 13 de julho de 1990, nós tivemos aí o início da existência do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma legislação extremamente importante, né, para o nosso país como um todo, uma legislação brilhante, acolhedora, que está completando agora 30 anos de existência. Né? Essa legislação ela trouxe um novo olhar para crianças e adolescentes, entendendo-os como sujeitos de direito, com uma atenção especial, com um olhar especial. A grande questão é, 30 anos depois, como é que estamos, né? Qual é a realidade das nossas crianças e dos nossos adolescentes? Nós já falamos um pouquinho sobre educação, falamos um pouco também sobre saúde e hoje nós vamos falar sobre respeito e dignidade de crianças e adolescentes. E o nosso convidado é o professor, eu vou chamar sempre de professora, meu eterno professor Cláudio Hortêncio. Né? Vamos dar uma olhada nesse currículo maravilhoso. Então, ele é advogado, mestre em Direito das Relações Sociais pela Faculdade de Direito da PUC São Paulo, doutor em Serviço Social pelo Departamento de Serviço Social da PUC São Paulo, 27 anos de experiência com o tema Direitos de Crianças e Adolescentes, com ênfase nas medidas socioeducativas, medidas protetivas e violência contra crianças e adolescentes, supervisor do Centro de Atendimento Socioeducativo CASE, Fundação Criança de São Bernardo do Campo, de 2006 a 2017, professor convidado do Centro de Referência às Vítimas de Violência, CNRVV, do Instituto Sede Sapiens, de 2000 até agora, supervisor do Serviço de Proteção às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, do SPVV de Parelheiros, Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Interlagos, no município de São Paulo, de 2018 até agora. Professor no mestrado profissional Adolescente em Conflito com a Lei, da Universidade Unibanha-Anguera, de 2009 a 2016. E supervisor dos serviços de execução de medidas socioeducativas em meio aberto da Organização Social União de Moradores de Heliópolis, a UNAS, São Paulo, de 2019 até o presente. Ufa! Quanta coisa! Não tem como não dizer que é a melhor pessoa que a gente tinha para convidar para falar sobre isso, né, Cláudia? A gente agradece imensamente você ter aceitado esse convite, né, para passar para os profissionais do direito, para os acadêmicos do direito, que querendo ou não acabam sendo os nossos maiores ouvintes, né, mas para a população em geral, que a nossa divulgação ela é ampla, para que se tenha essa visão, que muitas pessoas não têm, né? A maioria não tem, sobre essa tratativa em relação ao respeito e dignidade da criança e do adolescente. Então, assim, a primeira pergunta é, 30 anos depois de ECA aí ao todo vapor, a gente tem o artigo 18A, que eu destaco aqui para a gente usar como base, que diz o seguinte: a criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados, sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los e protegê-los. 30 anos depois, a gente tem conseguido aplicar esse artigo? Então, delicada, né? Eu não sou, você me conhece um pouco, né? Por um período da universidade, eu não sou pessimista. No entanto, eu me esforço o tempo todo para ser bastante realista, para poder lidar, inclusive, com os bichos que a gente também tem, né? Tem também muitas complicações. A minha trajetória, ela confunde muito com a criação do estatuto. Eu era professor da rede pública, eu estou velho, eu sempre falo isso, né? A minha vida profissional, como advogado, começa com o Estatuto da Criança. Eu ingressei na Universidade de Direito um ano antes da promulgação do Estatuto. E eu era professor da rede pública, durante 12 anos, trabalhando com criança e adolescente, enfim. E o Estatuto sempre me chamava a atenção porque essa discussão já existia na escola, já existia na rede pública. Eu trabalhava na rede privada
Na rede privada, muito longe disso, mas na rede pública existia lá um tabaco assinado, garantia do artigo 227, isso passou pelas minhas mãos enquanto professor. Quando eu fui na universidade, eu me deparei com essa questão e tive a sorte de conhecer uma pessoa interessante que já militava nessa área, também professora, e foi fazer direito. Era uma militante, Valdênia Paulino. Terminou o doutorado agora, inclusive, aqui em São Paulo. Conheci, e aí houve uma paixão imediata pelo tema, e eu saí da rede pública de ensino, eu saí em 1993, e eu já estava envolvido nesse trabalho. Eu tive um formador muito importante na minha vida, quando você, falando sobre a pergunta que você faz, muito interessante, todo mundo que for estudar direito da criança e do adolescente vai encontrar esse nome. É Vandelino Nogueira Neto, é um procurador de justiça, falecido, faz 2 anos que ele morreu, amigo querido, né, um militante da área da infância, um militante oficial, um grande procurador, um grande jurista. E ele, uma vez conversando com ele, um trabalho que eu fiz com ele em Tocantins, em Palmas, num jantar, ele dizia assim que eu estava muito angustiado, né, por toda essa incompreensão. Nosso trabalho era dividido junto com os juízes e promotores da região do Norte. Eu dizia assim, eu fico muito incomodado com a legislação, porque parece que é receita de bolo. Uns gostam, outros não gostam, parece que tem que cair num gosto público. Isso, na minha concepção de advogado, isso não faz parte da nossa reflexão jurídica. Ele dizia assim, Cláudio, não se apoquente não, baiano, né, é baiano. E assim, enquanto legislação, nós estamos muito bem, acredite, muito bem, enquanto arcabouço jurídico, muito bem. No entanto, a perspectiva cultural, nós precisamos de um tempo longo ainda para alcançar. Isso me faz refletir de uma forma menos sofrida. Sabe, né? A humanidade é lenta, a gente sabe disso. Quando a gente vai para a literatura, os pensadores do século XIX, do século XX, tantos anos na frente, né? Quando a gente vai ler, os nossos formadores, né? As pessoas que formaram a nossa compreensão intelectual, séculos passados, né? E muito atemporal, né? Assim, hoje esse discurso é que passou. Então, quando eu penso nisso, eu penso na legislação, parabéns, né? E quando você fala assim, é importante para o nosso país. Eu me lembro do discurso inicial, né? Um discurso de Gênesis lá em 1990, que era assim, o Brasil não dá conta de uma legislação dessa natureza. Eu viajei muito para fora do país também, por conta dessa questão do estatuto, eu sou muito curioso, né? Enfim, e eu sempre escutei isso no Brasil, né? O Brasil não tem condições, né, de dar conta de uma lei tão avançada, que é o que a gente ouve fora daqui. É uma das leis mais avançadas do mundo, no que diz respeito à proteção à infância, falando do Ocidente, principalmente. E as pessoas diziam assim, eu disse assim, não, mas quem precisa é o Brasil. A lógica é diferente. Não é o Brasil que vai se adaptar a uma legislação. E uma fala de Vandelino também, né? Vandelino dizia assim, o Estatuto ele não veio para se adaptar a uma realidade cruel no que diz respeito à atenção às crianças. Ela veio com a perspectiva de transformar essa realidade. Então, se a gente pensa, Ana Paula, se a gente pensa numa perspectiva de transformação, se a gente pensa numa mudança de paradigma, que é a proteção integral, isso ainda vai levar um tempo. Quando eu penso na perspectiva cultural, no alcance da justiça, inclusive, e às vezes bastante avançada, se a gente for pesquisar a jurisprudência de hoje, fazendo uma comparação de 1996 e 94, principalmente no tema de violência, o reconhecimento da criança enquanto sujeito, nós avançamos bastante. Né? Foi necessário, não querendo ser trágico, foi necessário, inclusive, algumas figuras. Se a gente pensa no Bernardo, o menininho lá do Rio Grande do Sul, se a gente pensa naquela garota que foi morta pelas costas com 80 tiros, enfim, tudo isso faz com que a gente pense em uma necessidade objetiva, emergente, de uma proteção mais ampla. Né? A gente fala da violência, mas a dificuldade de reconhecer esse sujeito no meio de tudo isso, culturalmente, ainda é muito difícil. Né? Assim, era muito comum eu ouvir nos tribunais assim, a maior tranquilidade sem arrogância da minha parte. Né? Ana Paula, você me conhece, né? Com toda a modéstia. Né? Mas, excelência, a criança está sofrendo. Ele dizia assim, mas você não pode dizer isso. Eu vou dizer assim, por quê? Porque aqui o nosso papel é garantir o processo. Então, mas isso é um componente do processo. Existe uma equipe interdisciplinar nesse fórum.
por favor, valide isso, né? Vamos buscar, porque nós não temos competência, mas nós podemos levantar a situação. E a excelência precisa ver o sofrimento dessa criança. Então, tudo isso foram questões difíceis. Eu me lembro do meu mestrado, hoje eu jogaria no lixo. Né? Em 2002, obviamente, avançou muito, aqui é um ensaio que a gente pensa e que poderia ser legal. Minha arguição, eu tinha 3 promotores de justiça. Meu orientador foi cruel comigo, né? Eu deixei na conta dele, porque ele era maravilhoso, muito respeito por ele. E eu disse assim, quem que você quer? Eu disse, não, eu não tenho. Quem eu gostaria que fosse aqui, não tenho doutorado, porque eu gosto muito da compreensão da militância, mas não é o espaço para isso. Isso eu discuto em outro lugar. Eu deixo na mão do doutor. E ele me trouxe 3 promotores, disciplinamento. Né? Uma das minhas ambições era assim, a sua questão, né, o seu trabalho tem muito a ver com a questão social, né? Eu estava falando sofrimento. Bom, tudo bem, né? Cada um entende aquilo que escreveu, aquilo que leu, mas é uma perspectiva que a justiça tenha condições para refletir sobre o sofrimento. Não é para dizer, existe equipes multidisciplinares nas equipes. A gente avançou, isso também foi um ganho com o estatuto. Nós não falamos mais de comissariado de menores, a gente fala de cuidadores, né? Então, essa perspectiva cultural, Ana Paula, a gente precisa de um tempo. Ótimo que temos o estatuto, é uma garantia fundamental. A proteção integral é coisa muito séria, bastante séria. Se a gente for ver a história da criança no Brasil, principalmente no âmbito legislativo, no âmbito judiciário, a gente vê que nós ignoramos por muitos anos. Então, reconstruir essa história vai levar um tempo. Não sei se responde a sua questão. E desculpa a prolixidade, eu sou advogado, a gente pode perder. Imagina, maravilhoso. E é bom que você traz essa visão otimista realmente, né? A gente tem, e dizendo que não, a gente evoluiu bastante, mas a gente ainda tem muita coisa para evoluir, e isso é fundamental. Planta uma semente de esperança aí no coração. Muito bom, muito bom. Bom, a minha segunda pergunta é a seguinte: em 2018, o CNJ fez um levantamento sobre o número de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio fechado, né? E São Paulo foi o estado disparado com mais de 22 mil internos. O ECA, ele prevê que a internação ela é uma medida excepcional, né? O que justificaria esse grande número de adolescentes internos e na realidade que nós temos aqui no estado de São Paulo? Gosto da pergunta, Paulo, verdade. Né? A gente sempre responde essas questões, e cada vez que a gente vai responder, a gente restabelece uma reflexão também, uma reflexão interna. Não resumindo, essa é a minha opinião, né? Nós não somos donos da verdade, né? Existe um histórico maldito sobre internação, né? Assim, existe um ditado que diz: as pessoas que têm muitas referências, elas acabam perdendo as referências. Eu não gosto dessa afirmação. Eu sou professor, né? Assim, o âmbito acadêmico, ele nos obriga a trabalhar com referências o tempo todo. Como nós estamos falando com acadêmicos do direito, é importante a gente fazer algumas questões bastante práticas. Existe um livro que chama A Garantia Constitucional de Crianças e Adolescentes. É um livro de 2001, se não me engano. Eu tenho ele aqui, depois eu posso passar para você. Eu te passei na bibliografia quando nós estudamos juntos. É da doutora Marta Toledo Machado. É uma promotora de justiça. Ela é uma promotora de justiça aqui do estado de São Paulo. Ela foi promotora criminal há muito tempo. E ela ficou também muito tempo no centro operacional do Ministério Público de São Paulo. São Paulo é uma cidade grande, mas às vezes é uma que conhece. E aí eu acabei encontrando essa professora, hoje eu posso dizer que é minha amiga, posso dizer que é uma referência muito positiva, na Colômbia, no estágio que a gente fez em Bogotá e Medellín. Foi um grupo de 20 pessoas aqui de São Paulo, juízes, promotores, advogados, funcionários da FEBEM na época, bastante professores da PUC São Paulo, e eu conheci essa professora lá. E do doutorado dela nasceu um livro. Esse livro é esse direito funcional que eu te falei, Proteção de Criança e Adolescente. Ela afirma, não sou eu,
é uma promotora de justiça, ela afirma no livro dela, quando o Estatuto foi promulgado, em 1990, quando ele foi promulgado, 80%, é ela que diz, não é fala minha, 80% de crianças e adolescentes que estavam internados na FEBEM São Paulo não eram sujeitos que praticaram qualquer tipo de ato infracional. Ela que afirma isso, eu morro de medo de afirmar isso, mas me sustenta porque está publicado no livro dela. 80%, porque a FEBEM, se a gente pegar, inclusive o cinema, né? Se a gente pegar contador de história, se a gente pegar o Quixote, a gente consegue entender um pouco disso, porque as pessoas falam assim, eu falo para meus alunos, assistam o filme Quixote, tentem descobrir quais os crimes que o Quixote cometeu na primeira internação dele. Então, a FEBEM é para criança, adolescente carente, abandonado. Estavam todos no mesmo patamar. Então, vamos internar, colocar no chamado colégio interno, que tem a visão de algumas famílias hoje, inclusive. Até hoje existe essa questão. Algumas famílias, elas falam, eu preciso internar meu filho. Falo, mas internar onde? Bem, né? Hoje, está em casa. Não é lugar para o seu filho. Não é para que eles querem, para praticar um crime. Eu já ouvi de um defensor público dizer que no plantão dele aqui na Liberdade, um defensor que você conhece, né, ele dizia assim para mim, num plantão no domingo, chegou um pai e um adolescente da periferia aqui de São Paulo. Chegou 10 horas da manhã na defensoria pública. Eu vim aqui e preciso internar meu filho. Por que preciso internar seu filho? Porque o tráfico quer matar. Desse jeito, a conversa. Porque o tráfico quer matar esse menino. Mas não tem como internar. Tem que pensar em outras possibilidades. Aí não vai internar. Mas por que não pode internar? Eu quero mandar ele para a FEBEM, o tempo da FEBEM. Mas eu não posso mandar ele para a FEBEM, não é assim que a coisa funciona. E foi explicar para esse pai como que funcionava. Aí o pai respondeu, tá bom, quem conhece a Liberdade sabe como que é a Liberdade dia de domingo aqui. Né? É um lugar turístico, cheio de gente. Aí o pai falou, feirinha. Eu resolvo agora. Nós vamos descer e ele vai resolver isso agora. Ele vai praticar um crime agora. Essa foi a resposta do pai. Claro que o defensor conseguiu conter o pai, obviamente. Vamos pensar em outras questões. Né? Assim, vamos... Então, essa é a ideia, inclusive, que as famílias têm, que é um espaço de proteção, é um espaço de cumprimento de uma medida socioeducativa. É um sujeito que está respondendo para o Estado uma negativa que ele fez, um ato negativo que o Estado vai ter que dar conta de, eu odeio essa palavra, mas é a palavra que está é ressocializar. O próprio professor Antônio Carlos dizia assim, falecido também, né? Eu estou velho. Todas as referências que eu tenho, ora, infelizmente, ele dizia assim, a gente fala adolescente conflito com a lei, a gente fala um monte de classificações, assim, a gente precisa entender que esses adolescentes têm conflito com o mundo, não é só com a lei. Então, quando eles vão para uma internação, espera-se que o Estado vai dar uma resposta positiva, que ele saia melhor de lá desse lugar. Torcemos para que isso aconteça, né, Ana Paula? Mas, na realidade, não é esse, né? Gostaríamos mais, se tivesse uma política que alcançasse também essa dimensão, que fosse junto com as internações, mas elas não vão. Então, a reincidência, ela acaba acontecendo, porque o adolescente é internado, ele volta para casa, a comunidade, o cenário dele não se altera. Então, a gente fica esperando que saia água de pedra, não vai sair. Então, existe uma cultura de internação. É muito quando você pensa, e eu fico pensando no judiciário também, né? Vamos pensar numa faca de 2 legumes aí, né? Vamos pensar numa via de mão dupla. Eu fico imaginando, né? Eu nunca tive tendência nenhuma de prestar concurso, nunca. Promotoria. Eu pensei, sonhei no início do estudo de direito, que eu queria ser promotor de justiça, porque a gente tem aquela ideia de filme norte-americano, né? Do júri norte-americano, né? A gente tem essa ideia fantástica. Quando a gente chega no direito brasileiro, não é o filme norte-americano, né? Isso, nem norte-americano funciona daquele jeito. Aquilo é para inglês, não para americano, né? Porque você tem que pensar no júri, né? No filme que a gente assiste, nossa, que maravilha fosse aquilo. Aquilo é uma peça de teatro, aquilo é uma tragédia grega, fico pensando.
né? Então, nunca tive tendência a isso. Mas eu fico imaginando, para o judiciário, quando chega um adolescente, os lugares onde eu trabalho. Aí o adolescente comete um ato infracional e vai lá diante do promotor de justiça. Está na escola? Não. Você mora com quem? Eu moro com a minha mãe. O que sua mãe faz? Minha mãe trabalha. O que você faz? Eu lavo o carro lá no Lava Rápido quando eu posso. Ou eu vendo água no verão, ou eu vendo bala no serviço. Eu fico imaginando pensando no promotor de justiça primeiro. Não estou pensando nem na sentença final, né? Estou pensando na representação. Quais são as alternativas que sobram? Eu não estou defendendo a internação, fique claro, viu? Eu não sou tão libertário, mas também não estou defendendo incondicionalmente a queda da internação. A medida de internação ela é séria, tanto que você traz na sua pergunta. Em situação em caráter excepcional, ela é extremamente viável. Eu não vou defender o contrário disso. Eu estou jurista, eu sou advogado. Obviamente, eu acho que ela é interessante, desde que seja bem executada. Com uma pena familiar, com uma pena para o adulto também, se for bem executada, pensando no nosso direito inicial, pensando no direito penal, né? Os jovens que gostam de estudar direito penal, né? Tem que pensar no becaria, né? Sabe que becaria, né? É uma ficha que cai logo no começo da universidade de direito. É importante perceber isso, não é uma falácia, muito cuidado com isso, porque eu vejo os alunos reproduzirem o contrário disso. O que becaria diz? A gente não pode se preocupar com o tempo da pena, que é o clamor social, né? Tem que aumentar o tempo da pena. 30 anos é pouco, no máximo é pouco, 20 anos é pouco, 8 anos, 4 a 15 anos para um estupro é pouco. Enfim, becaria dizia, não é o tempo que a gente tem que pensar, é a efetividade dessa pena. O que vai acontecer nesse período? Se ele é pequeno, se ele é longo, o que vai ser construído ali? Com a medida socioeducativa é a mesma coisa. Então, com essa cultura de internação, eu fico, se a gente caminhasse bem os dois poderes, se o executivo desse conta também do que da sua parcela, eu não estou defendendo nenhum poder aqui, tá? Também não estou rechaçando nenhum poder, porque eu não sou estúpido, né? Eu sou absolutamente democrático, quero ser, né? Eu me esforço para ser. Eu fico imaginando o que a justiça faz com esses adolescentes que estão diante deles, que não tem o menor respaldo de vida fora daquele espaço que acontece ali. Então, mandar o adolescente para casa, ou para uma medida meio aberta, ou que seja para a internação, parece que é uma assinatura vaga, inconsistente, porque existe uma execução de medidas, existe um departamento que executa, e essa execução ela só se preocupa com o prazo, não se preocupa tanto, não estou generalizando, deve se preocupar com como que essa execução está sendo feita. Tá bom, eu vou internar, eu quero saber o que vai ser feito. É isso. Então, eu acho que existe uma cultura de internação, a gente precisa romper com isso, e um investimento maior, Ana Paula, nas medidas em meio aberto. As medidas em meio aberto, elas custam menos do que as internações, mas precisa ter uma vontade política, coisa que os estados, na maioria das vezes, não tem. Não sei como isso. Não é simples. Ficaria aqui horas só para falar. Não é um tema fácil. Não, nada de fácil, nada de simples, né? Isso, é a Bel Santos que dizia, Bel Santos é minha amiga querida, pedagoga, aqui do BH. Ela dizia assim, a mania que a gente tem de resposta simples para questões extremamente complexas, né? Essa é a questão, né? Não dá. E se a gente pensa na adolescência, ela já é um complexo por si só, né? Por isso que não é simples, nada é simples para falar quando a gente fala de adolescência, né? Nada é simples. E que desespero desse pai que você trouxe aí nesse caso, né? Eu achei que desespero. Sempre. Eu só não sei o nome do defensor, mas ele deve saber de quem eu estou falando. Assim, isso faz alguns anos, né? Alguns anos. Não muitos anos, não, viu? Não faz muitos anos. Eu conheço aquele lugar de onde eu trabalho hoje lá naquela região. São lugares difíceis. A gente está vendo um pouco. Mas a gente pergunta na sequência. Então vamos lá, para a nossa terceira pergunta. Segundo a Unicef, desde 2012, a taxa de homicídios de adolescentes tem sido mais alta do que a da população em geral. E há um perfil claro dos adolescentes mortos.
são, em sua maioria, meninos negros, pobres, moradores das periferias dos grandes centros urbanos, muitos dos quais estavam fora da escola há pelo menos 6 meses antes de serem assassinados. Quais os principais motivos que você encontra, que você enxerga dessa taxa tão elevada? Então, essa pesquisa é importantíssima, né? Eu sempre faço referência a ela também, né? IHA, né? IHA, que é Índice na Adolescência. Acho que já tem duas edições dessa pesquisa, né? Se não me engano. Já tem 2 edições dessa pesquisa. Então, Ana Paula, parece, não você viu, as perguntas são maravilhosas, porque é um roteiro ótimo, né? Mas eu fico pensando, assim, estamos falando com alunos acadêmicos de direito. É um público em geral, tá? Mas, assim, quem vai acabar vendo mais são os acadêmicos. Você vê que o dado está posto, né, Ana Paula? A gente vê isso todos os dias, né? Eu conversava com um amigo ontem, assim, eu quero abrir o meu Facebook, eu quero ver só meme. Eu quero ver charge, eu ainda me divirto de verdade, posso ser perverso. Mas eu me divirto com a charge, por mais cruéis que elas sejam, elas necessárias, como o Pasquim foi lá na década de 80, na década de antes. Assim, acho que são fundamentais, tem que existir. Né? E a gente conversava isso ontem. Porque todas essas situações que você está dizendo, o homicídio na adolescência, nós estamos vendo, a gente vê com muita clareza. Né? Quando a gente vê, por exemplo, eu tudo para esse exemplo, muito mesmo do mesmo. Mas se a gente pega a Polícia Paulista hoje, sem generalizar, obviamente que eu não vou generalizar, nunca vou generalizar. Né? A prática, o que aparece hoje são as ações extremamente negativas. E quando você vê os sujeitos sacrificados, entre aspas, é esse mesmo quadro, porque as pesquisas já têm apontado isso há muito tempo. O desafio que a gente tem é ler essas pesquisas, fazer uma leitura crítica dessas pesquisas, as instituições usarem essas pesquisas, se é que as instituições também não percam o crédito na ciência, como a gente está vendo ocorrer nesse momento nesse país. Exatamente. Que as instituições levem essas pesquisas a sério e que as políticas públicas sejam pensadas a partir dessa complexidade, porque o dado está posto. Quais são as questões colocadas? O negro, o preto é bandido, o preto ganha, ele tem sorte, porque eu já ouvi isso de amigo meu, é negro, eu já ouvi de amigo, que é o negrinho de sorte. Não sabe a trajetória que eu fiz na minha vida, para chegar onde eu cheguei, e olha que eu não tenho nada, né? Eu não sou um trabalhador, né? Eu me identifico como um trabalhador. Assim, o que as pessoas precisam compreender é que para o negro isso é fato, isso também está nas pesquisas, é mais difícil para ele. Ele tem que se desdobrar. Quando você vê uma criança falar para a mãe, ainda que seja meme, ainda que seja uma piada, não coloque mais banana na minha lancheira. Mas por que? Você gosta tanto de banana? Fala assim, mas eu não posso colocar na lancheira, porque na hora do intervalo eu vou ter problema com a banana. Então, quer dizer, tudo isso está posto, Ana Paula. Então, essa discriminação, ela é histórica. São 300 anos de escravidão, né? Assim, não dá para brincar com isso. Quando a gente fala em ação afirmativa, quando a gente fala em cotas, eu não quero entrar no mérito também, que eu não sei, mais uma vez, eu tenho que afirmar o tempo todo que eu sou advogado, porque senão vão pensar que eu estou falando de outras coisas. Porque os alunos falavam isso, né? Assim, eu estou falando de direito, Quando você pega foi náufrago, eu tenho que trazer, né? Se a gente pega o exemplo daquele menino que caiu do nono andar lá em Recife, não estou discutindo aqui se a proprietária do apartamento cometeu crime, não cometeu crime, eu não vou discutir, tem um abandono ali, claro, né? A promotoria é muito afetiva. Se vai ter uma desconstrução disso no futuro, o processo que vai viver, eu não vou me enfrentar de nada porque eu não sou estúpido. Tá bom, teve um abandono ali. Assim, tá bom, eu vou levar teu cachorro, você não pode deixar meu filho aqui, tudo bem, pode deixar o filho ali. Então, leve isso a sério. Assim, abandono é muito sério. Se você tem a possibilidade de cuidar, está na sua mão, cuide.
Porque se você não cuidar, você vai responder. Quando a gente vai nessa lógica de aquele menininho, naquele momento, eu não estou dizendo para a dona do apartamento, não, estou dizendo para a patroa, não. Estou dizendo para o universo burguês, entre aspas, objeto. É o menino do Código de Menores, não é a criança do estatuto. Porque a criança do estatuto não é a criança do Código de Menores. O Código de Menores, se vire, sua mãe te deixou aqui, o problema é dela, o problema é seu, você vai ter... Não, você está aqui, eu tenho a obrigatoriedade de cuidar de você. É isso, é o que a gente faz, Ana Paula. Eu vou dar um exemplo banal, outro, tá? Mas é importante. É o cuidado que você tem com a Madalena. Exatamente. Se a gente faz essas comparações, a gente consegue compreender. Mas é uma dinâmica delicada. Isso não é fácil compreender isso. Isso é um exercício humano. É um exercício humano. E é uma coisa do discurso, da questão do discurso e desse olhar novo que todo mundo precisa, e eu sempre falo em sala de aula também, acrescentando isso que você está falando, que o artigo 227 da Constituição, ele não excluiu ninguém da responsabilidade, da obrigação do cuidado, né? Então, quando se questionou, então, pegando esse caso do menino, o menino era uma peste, pouco importa que criança seja, se é o seu filho, se é o filho do outro, se é a criança que está na rua, quem quer que seja, né? Você está ao lado, você se torna responsável por proteger aquela criança de toda e qualquer possibilidade de ferimento, seja material, moral, intelectual. O cuidado é seu. A criança está perto de você. Eu não sou mãe, eu não sou Estado, o problema não é meu. É problema seu, sim. E é a Constituição que diz isso, né? Então, ela não teve a intenção. Claro que não teve, mas ela não teve a responsabilidade que um único artigo, a gente não está falando nem do Estatuto, né? Que um único artigo da Constituição dá para todo mundo. E trancasse as portas, fizesse uma contenção do garoto, não estou falando de pancada, nem de tapa. Que descesse com ele, né? Que pegasse na mão, descesse com ele e fala: mãe, tá aqui, eu não consigo segurar ele em casa. Conta, isso. E quando você fala do rompimento, né, quando do paradigma, quando fala do 227, né, eu escrevi muito tempo atrás, né, e quando eu era garoto, qual que era o ditado? Quem pare o Mateus, que o embale. A proteção individual, ela rompe com isso. Né? E a gente pode pegar referência indígena, algumas tribos. Quando a criança nasce, ela não é a criança daquele pai. É claro que ele é o mentor, é claro que ele é o responsável, mas é uma criança da tribo. E, bom, não precisamos aprofundar, mas eu acho que é essa lógica. Né? Assim, quem é esse sujeito? Né? A gente vai levar um tempo ainda para compreender. Né? E qual é o fundamento? Por que a mãe levou a criança para o trabalho? Eu sou filho de um diarista, né? Eu cresci, né? Não mais, na minha infância é difícil. E quantas vezes eu fui para casa da patroa com a minha mãe? Eu tinha um privilégio, e minha mãe teve a sorte que os patrões, de verdade, eram maravilhosos, eram amigos. Não sei porque minha mãe, não sei. Eram amigos de presente de Natal, e eu me lembro, quando aconteceu a história do menino, que para mim marcou bastante, eu vivi essa situação algumas vezes aqui na cidade de São Paulo. Para mim era sempre um prazer, era uma alegria quando a mãe levava para o trabalho. Era uma alegria. Enfim, mas era cuidado. Enfim. Mas eu tinha uma mãe. Isso é tudo, né? Isso é extremamente importante. Não tocar luz, não ninguém, né? Não é nenhuma causa, nenhuma difamação, né? Eu só estou dando exemplo caso está público. Não estou no processo. Não dá discutir certo a culpabilidade. Mas o fato que aconteceu. Essas tragédias, né? Eu prefiro chamar de tragédia, realmente, para todos os lados. Quando elas acontecem, vêm para a mídia com esse furor, elas são importantes para que escancare, para que desenhem para algumas pessoas algumas coisas, né? Infelizmente, então a gente tem quase que um sacrifício aí de crianças e adolescentes para que pelo menos a população que acha que está fora de tudo isso é difícil.
se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que essa é a aspiração cristã. E eu nem me afirmo enquanto cristão, você me conhece. Mas assim, é se colocar no lugar do outro sempre, né? Se eu, né? E se fosse eu? É sempre essa questão. Para tudo. Eu acho que para tudo. É aí que está estabelecido as relações sociais. É quando você pensa no imaginário, a troca, né? A troca. Muito bem. A minha próxima pergunta, a gente já falou dela um pouquinho, né? Mas se você quiser complementar, que é a questão da violência policial, que vem tomando cada vez, sempre volta, né? Assim, para a mídia. E você acabou já falou também, né? Que isso ocorre também com criança e adolescente, e a gente sabe, né? Recentemente, a gente viu principalmente da periferia, nós tivemos aquele caso dos bailes funks. Isso, Paraisópolis. Essas marcas, elas estão na história, né? Ontem a gente fez 27 anos, né? 27 anos ontem, 23 anos ontem, da Candelária, da morte da Candelária, aquela morte absurda, logo depois do Estatuto. E uma coisa importante, a gente está há algum tempo na área, né, Paula, é importante a gente ver, a gente está trabalhando em periferia a vida toda, foi muito comum, viu? Infelizmente, no início do Estatuto, a violência contra os adolescentes, ela foi agudizada, viu? Nós enterramos muitos adolescentes na época, na promulgação do Estatuto, que era um mecanismo de resistência. É o que a gente está vendo agora. Esse mesmo cenário, infelizmente, nós estamos vendo agora. Porque nesse momento, não contando, fazendo um ponto de carochinha, nós estamos num momento de reafirmação do direito. Assim, quando a gente pega Bob, né, a era do direito, é agora, né, é o tempo todo. E nesse momento, principalmente esse momento no Brasil e em outros países também, é uma necessidade de reafirmação dos direitos. Nós estamos sendo chamados para isso, né, para uma reafirmação. A gente vê isso, e aí principalmente para os alunos, nós estamos vendo esse conflito com os poderes agora. O conflito antes de 1988, ele se agudiza agora novamente, não com o mesmo cenário, mas com a mesma intencionalidade. Então é o STJ, é o Poder Judiciário, é o Poder Executivo, eles estão se degladiando. Neste momento, nós estamos, infelizmente, mas também temos que entender como um privilégio, estamos compreendendo isso. Se compreendemos isso, que é um momento de reafirmação do direito, eu acho que nós, advogados, nós do campo da justiça, nós temos uma obrigação ética, moral, fundamental nesse período. É obrigação ética e moral no campo da justiça, enquanto advogado. Eu não posso ser conivente com algumas coisas que... outro dia um debate, que eu não vou dar como exemplo, mas você vê assim, tá público, isso eu posso dar como exemplo. Eu não estou dizendo para abrir os presídios não, tá? Eu também não sou louco, né? Vamos abrir os presídios, eu também não sou louco, né? Eu sou advogado. Quando você pega a decisão do STJ, quando libera para prisão domiciliar, Queiroz, é só exemplo, tá? Não só Queiroz, você pega lá atrás, sozinha, governadora do Rio, né, o Garotinho. Quando ele pega essas decisões, elas automaticamente deveriam alcançar todas as categorias com a mesma compreensão. Aí você não vê isso. Para mim é muito doido, sabe? Aí eu pergunto, a que serve, né, a compreensão do direito, né? Que hermenêutica é essa, né? Da onde vem essa interpretação? Essa interpretação, para mim, ela é só classista. Ela não é de outro jeito. Ela é só classista. E eu dei aula de filosofia do direito, e eu me lembro, quando chegava na escola marxista do direito, escola marxista, e digo sempre que eu não sou marxista porque eu não tenho competência intelectual para isso, viu? Porque eu falo, nossa, quem sou eu? Né? Eu não tenho competência intelectual para me reafirmar nesse espaço. Mas você dá aula, né? A escola marxista. Aí os alunos, isso é um absurdo, porque Marx nem conhece, né? Não querem saber. Né? Porque Marx já vem com uma interpretação, então não tinha que colocar de tudo. Claro que tem muitas coisas maravilhosas e coisas também que não se cabe mais, que não tem nenhum fundamento. Eu também não conheço tudo, né? E os alunos dizem assim, mas isso tal. Aí eu me lembro, eu estava dando aula nessa época.
Teve um crime famoso aqui em São Paulo, né? Não vou dizer o nome, né? Tinha um crime grave aqui em São Paulo, de um filho que foi condenado a matar o pai. E teve um julgamento aqui no Mário Guimarães, e ele foi condenado, ele matou o pai, mas ele saiu pela porta da frente, fora. Ele saiu pela porta da frente. Você vai cumprir, você foi condenado, mas você sai pela porta da frente, você vai para sua casa, aí os alunos ficam enlouquecidos. Por quê? Não saiu porque tem dinheiro. Lembra que você estudou, vai estudar. Então, quando a gente explica essas diferenças no campo da justiça, os alunos não têm controle, eles se negam a cumprir. Temos obrigação ética e moral. Oferecer a informação. Exatamente. Isso é o mais importante, né? Refletir. Acho que o nosso papel como educador, do ensino superior principalmente, né? É fazer isso. Nós trabalhamos com adultos já formados, né? Com uma bagagem cultural, social muito grande. Então, a gente não tem a intenção de mudar ninguém, a gente não entra com ideologia transformadora. Eles vão se transformar se quiserem, né? O que a gente tem de obrigação é fazer refletir, né? Para quem tiver essa disponibilidade, essa disposição de querer enxergar o mundo, a gente não obriga ninguém a mudar de ideia, nada disso, né? A gente simplesmente pede para que eles pensem. Você oferece a informação. Se ele vai fazer uso dessa informação na sua compreensão, tranquilo, mas a gente tem a obrigação de ofertar. Né? Assim, eu posso, inclusive, nem pensar assim, mas eu tenho a obrigação de ofertar. É a história que teve aqui na São Francisco, né, aqui na USP, no ano retrasado, um professor que fez apologia à ditadura na sala de aula com um aluno de direito. Assim, não pode fazer isso. Eu falo para os alunos, às vezes os alunos, eu sou muito falante, né, você sabe disso. E os alunos, às vezes, quando perguntam algumas coisas que eu sei que pode me comprometer na compreensão, eu digo, eu nem gosto de cerveja, e eu respondo, nem tomo cerveja, e eu respondo como a gente... Aí eu posso dizer o que eu penso, aqui não te interessa o que eu penso. Se te interessar o que eu penso, eu posso até me colocar, desde que você seja disposto a ouvir. Mas isso é conversa de boteco. Porque o que te interessa, o que eu penso, o que eu não penso, é que eu sou um professor, eu tenho que te ofertar aquilo que tem no mundo. Aquilo que tem no mundo. Se eu sou contra ou a favor, minha posição não te interessa. Se é a favor ou contra a pena de morte, eu já digo logo que sou contra. Mas outras questões mais delicadas, eu digo assim, vamos estudar um pouco, né? Aí eles vão, no final do ano, eles já sabem tudo da sua vida. Tudo. Porque se eles ligar Lé com Cré, eles já sabem. De onde você vem, eles sabem como você pensa, se ele levar a sério. Exatamente. Se ele estiver comprometido, né? Porque eu falo, o ramo do direito, ele não é glamour, ele não tem nada disso. Eu falo, ele é missão. Né? A responsabilidade de quem escolhe essa área, ele precisa entender que ele tem uma missão muito grande no mundo. Muito bem, então para finalizar eu te peço, né? Eu já fiz um pouco disso no início, mas eu te peço agora, quais são as suas sugestões, quais são as suas dicas para que a gente consiga efetivar esse ECA cada vez mais? Agora eu vou falar de uma forma bastante acadêmica. Agora, vamos lembrar que a gente trabalha na academia, né? Não pode ser. Eu acabei de assistir uma defesa de doutorado maravilhosa. As teses, elas não mudam a nossa vida, mas uma tese, ela faz a gente pensar. Né? Pode ser que tenha outra ano que vem, tenha outra mês que vem, diferente dessa, que faz você refletir. Nessa tese que eu assisti agora há pouco, faz nem um mês faz, uma tese na PUC São Paulo, a aluna, ela pesquisou e o que ela viu? Ela vai nos concursos públicos, por exemplo, defensoria pública, magistratura, desde o estatuto, 30 anos. Né? Isso, ela foi no defensoria, nos dedicados concursos da defensoria pública por algum tempo, da magistratura, do Ministério Público. Ela encontrava vagamente algumas questões afetas ao estudo da criança. Vagamente. Na defensoria, muito mais. Então, acho que o desafio é fazer validar essa legislação. Né? Ela é um instrumento fundamental de transformação,
e eu quero que minha filha também se beneficie dessa legislação, porque ela pela pele dela, ela também pode ter alguma dificuldade na vida, eu também não sou estúpido, não sou idiota. Eu gostaria que as organizações em geral e a sociedade civil como um todo levassem o Estatuto da Criança a sério. Não é uma Bíblia, Ana Paula. Claro que em 1990, quando eu falo não é uma Bíblia, eu também não posso me afirmar também. Então vamos pegar Paulo de Tarso. Né? A gente tem muitos alunos, muitas pessoas cristãs, né? Quando eu era menino, eu pensava como menino. Né? Eu não sou um menino hoje, então eu não posso mais pensar como menino. Né? Então, eu acho que aí é a grande lógica, né? O que a gente pensava em 1990, o que a gente conseguiu, obviamente tem algumas coisas que podem ser adaptadas sim, tem algumas coisas que vão ser alteradas, necessárias. O problema é que os temas que vêm para uma transformação é aqueles que nós ainda nem alcançamos ainda. A medida de internação, como você trouxe como uma questão, a acolhimento, a criança acolhida, ainda estamos com uma herança muito prejudicada para compreender isso. Então, que tenha nos concursos esse tema, e as faculdades, no geral, de humanas principalmente, não é para estudar lei, não. A psicologia não vai estudar lei, mas a psicologia tem estuda, né? Essa complexidade, né? Assim, qual é o meu papel de protetor enquanto profissional? Eu me lembrei que eu dei aula no CNRDV, 16 anos, e eu entrei lá no ano de 2000, ainda muito cru a questão do estatuto. Aí tinha muitos psicólogos, é só um exemplo, tá? De consultório particular. E o meu tema lá é violência contra a criança, de proteção, medida protetiva. Ela dizia assim para mim, se a criança revela no consultório que o pai abusou, eu não posso expor essa criança, eu não posso contar. Eu tenho sigilo, eu tenho que garantir sigilo. Não esquece, proteção integral, ela perpassa. Se você conseguir trabalhar com essa sujeira dentro do consultório, azar ou sorte é a sua. A gente precisa limpar essa sujeira. Então, concepção e uma compreensão, Ana Paula, vou falar de humanidade, eu não posso que você está envolvido também. A gente precisa de uma compreensão mais humanizadora da questão do conceito pessoal. Foi sim. Então, esse olhar, essa compreensão mais humanizada do Estatuto, é assim que a gente precisa pensar para os próximos 30, depois mais 30. Importantíssimo. Cláudio, só tenho que agradecer mais uma vez, para variar, brilhante, enriquecedor, assim, é um presente te ouvir falar, né? É sempre um acréscimo maravilhoso, é sempre motivo para refletir, e ninguém melhor que você, que está inserido nisso desde o início, né? Não só pelo... Uma coisa, a gente tem muitas pessoas que são especialistas por leitura de textos, né? Elas leem tantos textos e escrevem sobre o assunto, mas não vivenciam, né? Estão bem longe da realidade. Não é o teu caso, né? Então, por isso, essa escolha, para variar, brilhantemente. Então, eu agradeço eternamente. Eu acho que a gente tem bastante tema para conversar daqui para frente. A gente pode aprofundar algumas temáticas. Vamos conversando e elaborando esses conteúdos aí para o mundo, né? Nossa forma de contribuir para o mundo. Tá bom? Eu te agradeço. Sucesso para você. Tenho profunda admiração por você, de verdade. Mas... Bom? Obrigada, meu amor. Tá bom? Tá bom, querido. Obrigada mesmo. Um abraço, Paula. Outro.